Olá, olá, pessoal! Estamos aqui no segundo episódio do Super 60 Mais, esse podcast que é o melhor momento da semana, né? Tô aqui com minha casca de bala, que ela também ama fazer esse podcast. Eu sou Juliano Silveira, sou médico geriatra, mas hoje aqui eu não estou como médico, eu estou como um entusiasta dessa ideia de trazer pessoas com mais de 60 anos que têm histórias de vida aí que são bem diferenciadas. E hoje, né, Ariadne, a gente tá com um convidado ilustre, não é? Isso. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está nos vendo, né? Então, eu sou Ariadne, sou médica psiquiatra. Eu estou aqui também hoje, não como psiquiatra, mas como uma entusiasta, uma facilitadora, uma pessoa que quer promover aí também mudanças e olhares diferentes, né? Então, e nós hoje estamos aqui no nosso segundo episódio com uma pessoa muito especial. Faz tempo que a gente estava querendo trazer o senhor aqui. Sim. Inclusive, quando a ideia saiu, né, Juliano? Foi a primeira pessoa que ele falou. Temos que trazer essa pessoa aqui, né? A gente agradece muito a sua disponibilidade, seu tempo, né? Hoje, tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem, né? E o senhor prontamente topou estar aqui conversando. Os bastidores já foi, assim, maravilhosos. Era pra gente ter gravado aí. Então, assim, vamos começar esse momento maravilhoso com o Dr. Cezimar. Acho que é interessante que ele se apresente, né, Juliano? A gente gosta aqui que a pessoa se apresente, fale, né, ou como é que gosta de se apresentar, de se mostrar aí para o público. Então, a palavra é com o senhor, Dr. Cezimar. Pois é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu acabei de dizer que eu gosto de estar junto dos jovens, né? E conversando com os jovens, porque dão mais energia. Eu sou Cezimar Severiano Nascimento, sou cardiologista, sou do Rio Grande do Norte, sou de Pau dos Ferros e moro aqui em Natal há muito tempo. Gosto de coisas boas, de forró bom, de música boa, de livro bom, de filme bom, de passeios bons, de coisas boas. Coisas ruins a gente não pode gostar, né? E é isso que nós vamos fazer aqui. Vamos conversar, estou aqui à disposição para a gente conversar desde medicina, a vida de preceptor, de coordenador de residência, história da medicina do Rio Grande do Norte, Sua jornada, né? inteligência artificial, dizer a vocês que o Rio Grande do Norte tem médicos muito bons e esses médicos antigos são esquecidos, que não é o meu caso, né? Sim. Mas, para vocês terem uma ideia, eu vou começar aqui já dizendo alguma coisa. O cara mais importante, talvez, para a medicina do Rio Grande do Norte foi Januário Cico, né? E o cara que fundou o Hospital Universitário Onofre Lopes. Se você chegar lá hoje, todos os estudantes, ninguém sabe, os que saíram, ninguém sabe. Acho que foi o Onofre Lopes. Quando o Onofre Lopes nasceu, o UOL já tem 2 anos. Ou seja, o hospital, que não era o UOL, né, já tem 2 anos. Quando Onofre Lopes se formou, o hospital já tinha 23 anos. E tudo isso um cara lá, dentro, sozinho, lutando, batalhando, ao mesmo tempo que estava administrando o UOL e sendo o médico do UOL, e durante muitos anos foi o médico sozinho, né? Estava construindo uma maternidade, aquela que está aquele palácio, que hoje que está do mesmo jeitinho, apenas alguns anexos atrás, né? Mas daquele jeito. Então, esquece, né? Eu digo sempre lá no UOL, digo, coloca um busto de Onofre Lopes, ou de Januário, de Onofre Lopes também. Aham. E Onofre Lopes foi o cara muito importante, mas Onofre Lopes foi o cara muito importante para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele criou a Faculdade de Medicina, criou a Universidade Estadual, fundou, vamos dizer, a UFRN. Para o UOL, diretamente, ele foi importante, mas não foi a figura mais importante. Sim. Né? E depois de Onofre Lopes, nós temos, que eu tenho muito orgulho, na era moderna, a La Greca, né? Sim. Quem conheceu o UOL como eu cheguei, aquele hospital só tinha aquele prédio antigo, não tinha só, e ver hoje aquele hospital, tudo foi La Greca que fez, tudo. Então teve Januário Seco e Ricardo La Greca, e no meio de tudo isso, a importância enorme, através da UFRN, Sim. Onofre Lopes. E a história bonita dele, viu? E de Januário também. Sim. Januário morava na Ribeira, ia de cavalo a Lazão
para o UOL. Todo dia, entendeu? Ele ficava razão. E o Onofre Lopes, antes de chegar ao gabinete dele, ele visitava todas as obras, todas. E eu repito isso porque nós podemos falar de política, mas não de políticos, né? Falar de política é interessante, não de políticos é perda de tempo. E tem uma coisa que o Onofre Lopes fez, que eu, assim, guardo essa imagem não, essa leitura. O Onofre Lopes era um cara anticomunista, né? O Onofre Lopes, em plena ditadura, foi de 60 até 72, então no período pior da ditadura, o Onofre Lopes era o reitor da universidade. E mesmo sendo anticomunista, ele protegeu os professores, protegeu o aluno, e aqui ninguém mexe. Então, tem um relato que o comando do Exército mandou pedir a relação dos professores e dos comunistas, professor Elão. Disse: aqui não tem comunista, tem professores e estudantes. E é assim que eu trato. Né? Quando o Exército invadiu o restaurante universitário para prender estudantes, ele foi lá e mandou o Exército, não, a polícia, né, se retirar e disse: o chão da UFRN é sagrado, ninguém mexe. Então, ele era um cara digno, tal. A sua questão política, ele não deixava interferir. Sim. E ele foi nomeado na época, o governador do Rio Grande do Norte 2 vezes. Então, antes de Tarcísio Maia ser governador, ele foi nomeado, ele não quis. E depois, Lavoisier Maia ele foi nomeado e ele não quis. Isso de bastidor, porque, né, era um cara fantástico. Sim, simplesmente. E eu conheci. Sim, isso que eu ia perguntar. Você chegou a conhecê-lo? Por quê? Porque eu era estudante de medicina e estagiava na UTI do UOL. E ele internou-se lá na UTI, passou muito tempo internado e tal. E subia para um setor lá, na época tem um setor de apartamentos. E teve todo esse contato. Então, ele morreu na casa dele, junto com... Eu acho que foi uma morte bem tranquila. Aonde ele queria morrer, né? Onde ele queria morrer. Professor, o senhor ingressou na UFRN, no caso. Foi estudando medicina da UFRN. Eu passei mais tempo... Se eu contar até hoje, porque eu eu me aposentei há algum tempo atrás, uns 5 anos. Mas se eu contar até hoje, eu passei mais tempo no UOL do que com minha família. Em casa. Porque eu entrei na UFRN em 79 como... estudante de medicina, e antes de terminar o curso, eu fiz um concurso para tecnoeletrocardiografia. Está aí meu interesse pela cardiologia, né? Então, antes de eu terminar a medicina, eu já comecei a trabalhar como técnico de eletrocardiografia. Aí depois estagiava na UTI e fui me dedicando à cardiologia. Repare bem, naquela época, a cardiologia era raio-x e eletrocardiograma. Então, eu já estava praticamente um cardiologista, né? Então, aí, a partir daí, segui, né? Trabalhei muito tempo na UTI e depois fui para enfermaria, e foi como a gente criou e fundou, né? Na realidade, o Serviço de Cardiologia do UOL, ele tem... 2008, né, para cá. Então, repara, a universidade tem 112 anos, 113, coisa assim. O UOL, né? Sim. Porque o UOL veio muito antes da universidade. Então, tem 113 anos. E o Serviço de Cardiologia tem uns 13 anos, mais ou menos. Porque existia cardiologista, mas não existia serviço. Existia cirurgia cardíaca, mas não existia serviço. Não tinha residência. Aí, Lagreca, novamente, aí, né, um amigo dele, muita admiração, a gente conseguiu criar o serviço. E criando o serviço, a gente conseguiu criar a residência, criar a Liga de Cardiologia, e a cirurgia cardíaca também passou a ser um serviço, e hoje é um dado cardiovascular, todos englobados. E com muito orgulho, viu, Juliano? Eu fundei esse serviço e fiquei lá até me aposentar, e orgulho imenso, porque é um dado cardiovascular. Eu era o chefe da cirurgia cardíaca, da vascular era meio ditador, né? Aí quando eu saí, e o da unidade, né? Então, quando eu saí, assumi uma pessoa na cirurgia cardíaca, assumi uma pessoa na cardiologia, assumi uma pessoa na vascular, mas o meu orgulho maior é que quem coordena esse serviço hoje é uma residente... Foi residente da gente, foi formada com a gente, João da gente, Lorena Marques, né, que eu quero um bem enorme. Então, é o meu orgulho. Ou seja, olha, porque vocês não passaram por isso. Você vê
a pessoa que você formou, você Sim, sente sim. fazendo parte. Sim. Eu, assim, sinto ainda essa emoção e senti há muito tempo atrás, logo no início, mais ainda, quando eu ia para um congresso, ele já formado, os cardiologistas, e um ex-residente ia dar uma aula, né? Participar. Eu sentava na frente assim, sentia com orgulho, olhando assim e emocionava. Olha, Ariadne, eu tive a oportunidade de viver muito dessas coisas aí, apesar de conhecer a doutora César há 14 anos. Olha que curiosidade, professor. Eu peguei o meu R1 no prédio antigo Isso. e meu R2 já no prédio novo. Foi uma coisa bem, bem emblemática. Peguei a semente da cardiologia, que foi Rodrigo e Ademar. Os dois primeiros. De R1, eram os R2 e R1. Lorena, que é a chefe do serviço, que sempre foi muito brilhante, fora da curva. Patrícia, também uma excelente médica. Então, assim, eu vi a coisa acontecer, sabe, Ariadne? E, assim, uma coisa que a gente estava conversando no bastidor, que me chama a atenção, é a paixão sua, professor, pela medicina e pela cardiologia. Esses alunos, esses colegas cardiologistas, assim, eu tenho como filho. São. Eu sinto, entendeu? E como ele foi formado lá com a gente, eles têm um nível nacional, por exemplo, nós temos o residente Fernando, ele passou no INCOR e ficou aqui e hoje não perdeu, porque hoje ele é excelente, todos são muito bons. E eu tenho como filho, e não mexa com eles não, viu? Não falem mal deles não, porque isso me machuca, entendeu? Machuca, entendeu? E olha a coisa, eu estava conversando esses dias, né? Aí eu me aposentei e a partir daí Mastrocola assumiu a residência, que é excelente, né? Não tenho nenhuma dúvida. E passou os novos residentes. Então, olha, o perfil. Os residentes que foram formados na minha época têm o meu perfil. De humildade, de tratar bem, de estudar, de tudo isso. Não é que os outros não tenham, mas eles têm esse perfil meu. A gente nota a diferença. Os outros, que são excelentes e também têm um perfil muito bom, mas são diferentes. Sim. São diferentes. Então você nota que aqui é meu filho, né? aqui é filho do. Aqui é filho do outro, né? Mas é o seu legado, né? Assim, e é muito bonito de ver. É muito interessante isso. Por exemplo, uma vez eu recebi uma. Depois nós vamos falar outras coisas para não ficar só nisso, né? Até porque vai ficar até meia-noite, né? Se a gente for falar tudo isso. E uma vez uma residente, que ela hoje é cardiologista, mas não fez cardiologia aqui, e ela me disse, doutor. A gente chegava estressado, aquela coisa toda. Aí chegava e recebia seu abraço. Olha que coisa, né? Eu dava sem um abraço, um apoio. E aquilo para ela era muito importante. Você chegar no serviço estressado, tal. E isso não é normal, porque Juliano sabe muito bem disso. Não, você sei na pele. Na pele como é. Mas é isso, a gente tem que tratar as pessoas... Como é que você quer um residente humano se o preceptor não é humano? Se os preceptores não são humanos, se o coordenador não é humano. Eles são, a gente vê muito médico grosso, tal. Aí a residência foi... É porque na residência, o comportamento é aquilo. Se você chega, então já vamos entrando na outra área, se você chega no consultório de doutor Juliano, e eu nunca me consultei com o doutor Juliano, mas chego lá, pela secretária eu sei quem é Juliano. Se for uma secretária chata, não sei o que lá, você diz, esse médico deve ser... Reflete, não. Reflete demais. Ela é a cara do profissional, né? Eu e tem tudo a ver isso, viu? Tem Eu vou demais. falar, inclusive, de experiências minhas, atendendo colegas residentes que sofrem, né, com assédio, às vezes, né? Isso tem mais. Por exemplo, eu estou falando da cardiologia... Mas eu estou falando da cardiologia, mas não é... Os outros serviços na mesma instituição não é a mesma coisa. Tem vários que são semelhantes à cardiologia, mas tem outros que fogem totalmente. E eu tenho a ousadia de dizer, uma vez, teve uma residente que suicidou-se, né? Não sei se talvez tenha falado. E o rodízio seguinte dela era na cardiologia. Eu disse, se tem chegado na cardiologia, isso não tem acontecido. Porque o acolhimento, para ela, tinha feito toda a diferença. Então, eu tenho a ousadia de dizer, se ela tem chegado na cardiologia, eu queria muito bem a ela também, lamentei bastante, mas eu disse, se ela tem chegado na cardiologia, não tinha acontecido. Por quê? Porque você, como psiquiatra, sabe que além da questão toda aí, tem que ter o acolhimento. E onde ela estava, parece que não estava... Não se olhava muito. Não se via isso. A gente tem que ver. Sim, porque a sua posição como professor, como líder, né? É isso também, de olhar e dizer
né? Às Vocês vezes- estão aqui, eu estou lhe ensinando, eu tenho que olhar para vocês, Tem que né? ver e ele olhar como um ser. Isso. Se o seu funcionário começa a chegar atrasado, ao invés de você demiti-lo, você vai chamá-lo, saber o que é. Isso. O que é que tá Por quê? O que é que está acontecendo? Para entender isso. Isso. Porque às vezes é um problema conjugal, é o filho que é drogado, não sei o que Sim. lá, não sei o que lá, e você pega e demite a pessoa, e olha que coisa absurda, né? Então, do mesmo jeito, o residente, se ele não está, o que é que há? Isso. Às vezes ele está passando por um problema e você tem que participar disso. Eu participava desse de alguns residentes que chegaram me procurar. Chegava e conversava, eles tinham intimidade, eles de contar o problema. E eu, não, tá, aquela coisa, né? Mas isso é porque, né, a abertura vem primeiro do seu. A cardiologia e o rodízio de cardiologia ele é muito rico. E assim, eu vou até fazer uma analogia. Parece uma maçonaria, uma irmandade. Parece, porque assim, olha que coisa fantástica. Eu entrei no rodízio, a gente já viajou juntos, lembra? É. Que a gente viajou para um congresso brasileiro. Ah, no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. tem fotos lá, Pois nós é. temos aquelas fotos, Temos né? fotos assim, de que, tipo, não era só uma coisa que ficava dentro do hospital e do outro. Tipo, tinha um congresso, professor, quem vai pro congresso? Vai todo mundo, acabou? Existe uma relação. Não, ia doutor Cezimar, foi eu, o senhor Vicente Modesto, Lorena, já. Railson, foi uma turma inteira confraternizar. Então não era aquela coisa que ficava uma relação dentro do hospital. Isso daí, professor, é um divisor de águas Isso. que a gente não encontra. Faz toda a diferença na formação. Olha, essa coisa, toda a diferença. eu tenho um exemplo próprio isso. Eu tenho uma grande amiga chamada Rosiane Diniz, né? Isso demais. Rosiane Diniz é uma cardiologista, professora, todas as notas boas e títulos bons ela tem. E Rosiane Diniz foi minha pupila. E eu dava plantão, e Rosiane Diniz, tal. Eu conto essa história sempre, e ela também conta. Aí o que aconteceu? Hoje, Rosiane Diniz, com professora, com tudo, foi ser a minha orientadora de mestrado. Olha aí. Então, aquela pessoa que foi minha pupila foi minha orientadora de mestrado. Olha que coisa interessante. É assim, o residente ali está residente, mas amanhã ele pode ser meu chefe, ele pode ser meu orientador, ele pode ser meu médico. Isso. Não é uma coisa assim, não existe essa coisa. Então, você tem que entender isso. Não dá para não entender isso. Ele ali apenas está passando a fase que eu passei e que outros vão passar, e depois nós vamos estar. Então, por que não ir para a churrascaria de Porto Alegre, todo mundo, eu, você, os outros lá, e ainda tirar uma foto com as dançarinas lá? Sim. Todo mundo, entendeu? Porque todo mundo é gente. É isso, entendeu? E é isso mesmo. E abraço, e assim, a gente na época, professor, já que a gente tá falando, a gente tinha uma cardiologia já robusta, com vários leitos, e mesmo com aquele volume grande de trabalho, que a gente tinha um volume bom, uma enfermaria grande, a gente não deixava de humanizar as coisas, ou seja, eu lembro das visitas, era aquela visita minuciosa, leito a leito, visitando, e hoje em dia a gente viu que muito disso se perde nas residências médicas. Eu vejo assim que quando eu saí, fui morar em outra casa, que eu saí da casa de Honor, fui para a casa de Arnaldo, senti uma diferença enorme, mas assim, mas há também pessoas acolhedoras nesses outros serviços, mas assim, que é um diferencial, sem sombra de dúvida é. Olha, veja, a história é essa que nós estávamos conversando há pouco tempo, como conduzir, como orientar o paciente, como prescrever, mas o residente chega lá, o doutorando, novinho e tal, aí eu digo, vocês já falaram para vocês sobre o trabalho do Bom Dia? Não, doutor, sabe da história, né? Você lembra ainda, não, Juliano? Aí, não, doutor, eu digo, olha, aqui nós fazemos um trabalho do Bom Dia. De 6 horas da manhã, a enfermeira, a técnica de enfermagem passa em todos os leitos e dá um comprimido. O estudo é duplo cego, randomizado, porque quem é internado no andar é randomizado. Duplo cego porque o paciente lá não ia saber se estava tomando um medicamento ativo ou não. E depois, 8 horas, o residente passa em toda a enfermaria e diz, bom dia, certo? Bom dia. Agora tem que ser um bom dia sim. Porque você dá um bom dia sem sentir... Caloroso, sem né? sentir, você dá um Sim, bom dia sem sentir... sim. É mesmo que nada. Então, você como psiquiatra, a droga ativa é o Rivotril. Então, de 6 horas da manhã, a enfermeira dá a medicação, que pode ser o placebo ou o Rivotril. Sim. E de 8 horas, passa o residente dando bom dia para todo mundo. Bom dia, bom dia, bom dia. E o desfecho primário é saber se o bom dia é melhor do que o Rivotril. Esse era o objetivo do estudo, saber se o bom dia é melhor. E nisso...
Aí tem as avaliações periódicas, né? Para saber... Aferir, né? Aferir, saber se continuou o estudo ou se interrompe, tal. Porque o trabalho, na verdade, é uma história, né? Uma brincadeira, nunca acaba, né? Então, para ver como é que tá. E a gente começa a ver o seguinte, que o Bom Dia, eu dizia, o Bom Dia está sendo melhor do que o Rivotril. Dois problemas. O Rivotril, às vezes, deixa sonolento, tal, aquela coisa, tal. E o Bom Dia, o grande problema era a dependência, a abstinência. Se você passar um dia e não der bom dia, aí é o fim. É o fim. Cadê o doutor Juliano, não veio hoje? E não me deu bom dia. Né? Então, eu queria dizer a eles que esse tratamento de dar um bom dia, entrar, é muito importante, humaniza a coisa. Não é dar um remédio só, é dar um bom dia. E eu dava realmente bom dia. Não existe o estudo, mas eu passava na enfermaria e dava bom dia, tal, brincava. Às vezes estava o paciente lá com a esposa. E essa mocinha aqui é sua filha? E, não, doutor, para quebrar o gelo, né? E passava e dava bom dia. E com isso, aí nós temos lá a psicóloga, né, Fernanda, que foi uma pessoa fantástica, né? Me desculpe aqui, eu dizer, Fernanda entrou aqui na cardiologia antes de menstruar. É Fernanda que está... psicóloga. Não, Fernanda é a psicóloga. Sim, aqui está. A psicóloga. Então, Fernanda, ela entrou eu dizia, eu quero formar uma equipe multiprofissional e preciso de uma psicóloga. Aí Mariana, que é psicóloga, né, Mariana Lucena, disse, eu tenho uma doutoranda, uma psicolanda, vamos dizer. Aí, arranja ela. Aí, quando eu encontrei com Fernanda, foi amor à primeira vez. Casamos na mesma hora, vamos casar. E ela entrou como estagiária. Essa Fernanda aqui? Não. Ela entrou como estagiária na cardiologia. Depois ficou, assim, optativo, tal. Depois fez mestrado, depois fez EBSER e passou no concurso, em primeiro lugar. Aí quando Fernanda passou, aí queria tirar a Fernanda da cadeira. Não, Fernanda, eu formei ela, é minha filha, rapaz, deixa, ela chegou aqui, toda a história dela. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Fernanda disse, olha, doutor, o fato do senhor passar e dar bom dia, eles sentem mais tranquilo, eles sentem mais confiança, eles confiam na equipe, na instituição, só por isso. E é verdade. Então, eu dava bom dia, quem dava bom dia. E eu examinava os pacientes, ou quando ia discutir com o residente, não examinava todos os pacientes, ia discutir, mas eles confiavam demais em mim. Por quê? Só porque eu dava bom dia. Olha, o doutor que dá bom dia. Se preocupou, né? Então, a pessoa entra no hospital, não dá bom dia na porta, não dá bom dia em canto nenhum. Agora, bom dia tem que ser... você sentiu o bom dia. Sim. Porque o bom dia só é bom se for bom para você também. Se for de verdade, né? Se não for bom só para... sincero. Então, bom dia, né? Você, entendeu? Mas faz toda a diferença, viu? Assim, então é isso, o estudo do Bom Dia é assim, o Bom Dia é melhor do que o Rivotril e o problema é a abstinência só. Se não passar e não der bom dia, ele vai sentir. Aí vai sentir falta e aí... Então é melhor muitas vezes, mas é claro, isso é uma brincadeira, mas você como psiquiatra sabe muito bem que muitas vezes é melhor dar bom dia do que um comprimido. Com certeza. Né? Uma conversa, quantas vezes a gente escuta, né, isso? Ai, que bom, só essa conversa aqui já me ajudou. Uma das coisas da geriatria que a gente às vezes ficava uma hora com o paciente, no final, você tem paciente assim, eu também tenho. No final você repete a mesma receita porque vem dando certo. É isso. Vem dando certo e muitas vezes assim, você entende que aquela demanda dele não é uma demanda de se medicalizar. E você, como médico, não é só prescrever e tal, não. Tem que entender toda a família, todo o contexto. Então, tem famílias, por exemplo, eu com o meu tempo de cardiologista, tem família, muitas famílias, que eu conheço a história da família todinha que eles não conhecem. Sim. E eu conheço. Por isso que medicina é um sacerdócio, né? Eles não conhecem, eu conheço. E por eu conhecer tudo isso, eu entendo, o paciente vem lá, consulta, chega lá, conversa meia hora. Você já sabe a história dele, já sabe a doença dele, já sabe tudo, e já sabe até que ele queria mesmo vir conversar. E senta aqui, aí senta ali, examina, vê a pressão, escuta, olha o eletro. Tá tudo bem. Aí ele, doutor, só eu vim aqui. Ou seja, o que ele queria era conversar. Isso. E o fato de você conhecer toda a família, a história da família, o paciente e tudo, isso ajuda demais em saber o diagnóstico do paciente. Essa dor aí, eu já sei, é a dor de outra coisa, não disso aqui. E o cardiologista, ele tem muito isso, né? De ser, muitas vezes, o médico da família. A referência. A referência daquele paciente, daquela família. Então, se não for
para ser assim como o senhor, né? Humano, de se conectar, de sentir realmente, assim, ó, de ter empatia. Não faz sentido, né? Tem que ter. Uma vez eu acabei de atender o paciente, eu sempre deixo na porta. Tá, sim, lá. Recebe e deixa. Aí recebo no birô lá, tal, perto da mão de todo mundo, e na hora da saída eu vou lá na porta. E a paciente dizia: doutor, deixa eu dar um abraço no senhor. Os velhinhos têm que se abraçar mesmo. Aí quando ela saiu, aí isso já faz uns 5 anos, quando ela olhei a idade dela, tem bem 80 anos. Eu disse: ih, rapaz, eu tô... Os velhinhos têm que se abraçar mesmo. Você tá Mas bem. olha, o senhor, você falou essa história, aí me veio uma coisa aqui. Mas o senhor circula muito bem em todas as faixas etárias, né? Não, é isso que eu até ia dizer. Recentemente, um amigo que ele visitou, Vinícius Aquino, visitou. Se eu quero indicação de um cardiologista, você vai para um que é um mestre, que é meu professor. Chegou lá, aí disse: rapaz, ele é muito descolado. Eu digo: é isso mesmo, ele é um cara para frente. Eu digo: é isso mesmo. Eu digo que o senhor é atemporal. Eu tava fazendo conta aqui, doutor César Mar, você me disse que entrou no UOL em 79, então terminou em 85. 84. Eu não tinha nascido ainda. Pois é. Nasci em 85. Então, assim, uma coisa que me encanta, Ariadne, que eu pedi pra vir, não, o doutor César tem que vir, é porque, assim, são 40 anos de medicina. E é um jovem médico, eternamente, que eu vejo a empolgação. A gente senta nos congressos, no metabólico, Ferdinand ia apresentar o senhor ali na frente, aquela coisa de estar comprando livro. Hoje em dia não tanto, porque a gente tem muita coisa de artigo. Mas a coisa lá do iPad, que a gente chegava, você vai contar um pouquinho da tecnologia. E eu vejo que, assim, são 40 anos, mas, assim, o senhor sempre tá na vanguarda das coisas, assim, buscando se aprimorar, buscando estudar. E aquela frase célebre que Arthur vai botar na edição. Sim. Qual é a frase lá? Do médico que deixa de estudar? Pois é, quando o médico para de estudar, morre o médico que tem dentro dele. Ou seja, ele continua médico, mas o médico que está dentro dele está morto. Ele não está exercendo a medicina como deveria exercer. E na era da inteligência artificial, essa frase é lendo, né, vários livros, tal, e eu criei essa frase, com certeza, baseado nas leituras do livro. Não foi bem uma coisa assim que eu... Mas na leitura, fiz essa frase. Aí eu digo: vou entrar no chat GPT e saber se tem um dono dessa frase. Tem dono, tem não. Aí eles não existe assim, nenhum autor dessa frase, tal. Aí eu fiquei tranquilo. Eu digo: porque na hora que eu fiquei ansioso, disse: será que você vai caçar a minha frase? Aí disse: não, mas eu gosto disso, exatamente. O médico, quando para de estudar, morre médico. E tem médico que já nasce morto, né? E olha que não são poucos, são muitos. E eu pensei, professor, assim, Ariadne, também, a gente que o senhor tem vínculo com a docência, que, assim, tá se perdendo um pouco disso. Infelizmente, cada vez mais está nascendo médicos mortos. Já nasce morto. De que, assim, não, eu peguei meu canudo, vou exercer. Não, a medicina é uma construção contínua. Contínua. Você não para, assim, é como disse, vai cair da bicicleta. Se parar de pedalar, cai. Olha, é isso que você está dizendo. Se eu tenho parado quando terminei, hoje eu era melhor o balconista da farmácia, né? E o meu amigo Iliose disse que quando o médico não estuda, o balconista da farmácia passa a ser melhor do que ele. Então, eu quero dizer o seguinte, que eu venho antes não existia angioplastia, não existia trombolito, então todas essas coisas. E olha, Juliana e Ariadne, é bom você ter 40 anos de profissão, atuando e acompanhando, porque você vê essa história todinha. Olha, angioplastia, não existe, aspirina, não sei o quê. A gente contraindicava o beta-bloqueador na insuficiência cardíaca, tal. Ou então a gente... E outra coisa, o que é que eu tenho que fazer? É acompanhar a ciência. Não tem como você ser contra a ciência. E acabou-se. Um dia desse eu estava discutindo até com uma colega e ela dizendo: olha, esse negócio, porque eu fiz uma postagem sobre vacina, ela disse: esse negócio de vacina, isso é uma confusão. Eu disse: não é confusão, não. Para a ciência, não existe nenhum conflito, não existe nenhum... Existe as pessoas que não acreditam na ciência, que são negacionistas, e existe os ignorantes mesmo. Então... a gente não pode ser contra a ciência. Agora, porque o médico e os médicos, vamos dizer, mais antigos, eles são tão arrogantes
que não aceita a ciência. aceita. Ele quer saber mais do que a ciência. Sim. Na minha experiência. Pô, na minha experiência só pode ser baseada em evidência. Não pode... O nível de evidência de experiência. Ele fala assim, não, fiz isso durante a vida toda e deu certo. Opiniões de expert, né? Não. Olha, e outra coisa, ele fez toda a vida e deu certo. Será que deu certo mesmo? Sim. Eu cito um exemplo bem tipo, Juliano, que foi quase cardiologista. Por exemplo, se eu chegar e dar plantão no pronto-socorro ao Sal X, toda a fibrilação atrial que chega lá, eu reverto. Pode ter um mês, uma semana, até rever todo mundo. Aí eu digo, olha, na minha experiência, não tem esse negócio da AVC não, porque eu revertei todas elas. De alta. E aí deu alta. Aí ele vai ter o AVC daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a... Aí ele nem sabe. Então, aí, entendeu? A experiência não vale. Tem que ser experiência, sim. Claro. Evidência, sim. E o paciente. Isso. Então, baseado nessas três coisas, primeiro tem que ter evidências. Acabou. Se não tem evidência, não tem o que discutir. Tendo evidência, aí vai ter a minha experiência e o paciente. Seu talento. Então, de repente, hoje, na era da semaglutida, de repente, o paciente, eu tenho experiência, as evidências mostram que é boa, mas o paciente só pode usar metformina. Então, eu tenho que usar uma evidência mais baixa, mas que existe, para ele. Adequar. Aí lá vem a história da adesão. Aí eu digo, não, mas tem que tomar isso. Não, não tem que tomar isso, não. O tratamento do paciente é o tratamento que ele pode usar. Isso. Agora, tem que ter evidências. Eu não posso passar uma coisa que não tem evidência. Mas se ele não pode usar, se ele só pode usar diazepam, então vai ser diazepam mesmo. E acabou. É o que ele pode usar e que vai ajudar ele. Agora, eu querer passar sempre a droga mais moderna, mais isso, mais aquilo, porque aí não dá. Porque está... Né, entendeu? Então, cada tratamento, cada paciente é um paciente. E o tratamento dele é o tratamento que ele pode usar. Perfeito. Se ele não pode usar, não adianta eu passar, porque ele não vai usar. Me lembrando da história. Aí lá vem a prepotência do médico. A arrogância. Arrogância e tal, porque infelizmente os mais novos, e isso é uma coisa que a gente trabalhava lá na residência de cardiologia, não dá para... medicina humanizada, isso é absurdo, porque ela por si só já é para ser humanizada. Sim. Agora, infelizmente, né, tem colegas que são desumanos, né, que tratam da maneira... Aí não dá nem para discutir. Se a gente for citar casos, aí tem mais absurdo. Sim. Eu lembrei de uma história. E só para terminar, existe isso, para concluir, e eu vou citar uma frase minha também, viu, Juliana? Hoje vai ter só... A maioria dos médicos famosos não são bons. E a maioria dos bons não são famosos. Então, escreva isso que é verdade. Ou seja, uma grande parte desses famosos, você sabe, você conhece, nós conhecemos mais famosos, que você olha assim e diz, Maria... E muitos caras muito bons tal, e não são famosos. E o bom de tudo isso é que aqueles que são muito bons e não são famosos, porque eles preservam, eles não querem aparecer. Né? Eles não querem aparecer. Minha filha Graziela, que você conhece, ela fez nefrologia, né? Fez nefrologia lá na Escola Paulista e está lá no Hospital do Rim. E ela diz, olha papai, aquele cara ali foi que fez o transplante de Faustão do rim. Ou seja, o cara na dele, ninguém sabe nem quem fez. Discreto, né? Não deu entrevista, ninguém sabe nem quem fez. Para ele não interessa. Agora, para outros, não faz. Mas é aquela coisa... Mas vai lá para dar entrevista, eu sou chefe da equipe, eu não sei o que lá, aquela coisa toda. Vaidade. E que vaidade em medicina é uma coisa muito ruim, né? Sim. Duas coisas ruins. O meu amigo Willie Osley, né? Dizia, né, que... Osley. Como é a pronúncia? É Osley, minha realidade. A gente gosta de dizer Osley, né, mas é Osley. Ele dizia que o médico... Eu dizia lá os meninos residentes lá na residência, eu dizia, olha, não tem dificuldade em você fazer sucesso. Porque o William Osley, né, ela dizia, olha, é um cara, se você não leu... Sim, já sei, eu sei. Não, às vezes conhece, mas não leu. Ele é muito mais do que você possa imaginar. E ele dizia, para ser um bom médico tem que ter conhecimento e 3 Hs. Entendeu? Então, se você tem muito conhecimento e não tem os Hs, você não vai ser um bom médico. Se você tem os Hs e não tem conhecimento, também não vai ser um bom médico. E os 3 Hs são humildade, humanidade e humor. Não existe coisa pior do que você foi atendido por um médico mal-humorado. A gente vê isso, médicos muito bons, o paciente vai para você, olha, aquele passou remédio, eu nem tomei, rasguei, não. Porque o cara é mal-humorado, não explica dele. Então, medicina tem essas 3 coisas. Humildade, humanidade e humor. Sem essas 3 coisas, não dá para ser médico. Professor, é uma coisa curiosa, a gente vive no meio digital, de Instagram, de um boom de pessoas. Você falou a coisa do médico que é bom e que ele tá ofuscado, às vezes. Ofuscado que assim, ele não vai buscar o holofote porque não interessa ele. E o principal
característica de um charlatão essa coisa também de ser atraente. Isso é curioso. Ser sedutor, né? Ser sedutor. Tipo, às vezes o cara, ele vai lhe vender um negócio ali, mas ele não vai vender sisudo. Ele vai lhe vender com um tapete vermelho. Eu digo o seguinte, tudo tem seu lado bom. Nós... Como é que o cara é um charlatão, ou sei lá o que for, que a gente tem que condenar, e ele consegue dizer que a água faz bem e o paciente toma água. E eu, com toda a ciência, com todos os remédios bons, que caso benefício, não consegue convencer. Então nós temos que fazer um estágio com eles. Com ele para aprender como é que você convence. Como persuadir pessoas. Vamos usar a medicação. Mas isso, professor, foi uma coisa que eu refleti muito sobre a história quando teve um boom de coach. Pô, tem coach, não sei o quê. E o pessoal falando mal dos coaches. Pessoal, se a gente se vendeu a uma medicina de 15 minutos uma consulta, 10 minutos, 5 minutos de consulta, que tempo eu vou ter para convencer meu paciente de que aquilo é bom para ele? Como o senhor estava dizendo aqui no bastidor, sobre a troca que ocorre. Então, assim, muitos falam, porque fulano é coach. Ele só existe coach porque a gente deu espaço. Estou falando assim, no coach da saúde. Não, é verdade. É verdade, eu tenho discutido e conversado com os colegas que a gente, nós médicos, temos que começar a revidar essa situação. Começar a postar coisas de ciência e quando esses caras ou essas pessoas fazem essas picaretagens, condenar. Porque a gente está ficando calado. Tá todo dia ficando calado e fica esperando o CRM, não faz nada, o CRM. Não, nós podemos condenar e a sociedade saber disso e, né? Sim. E, Juliano, não sei por quê. E aí vem a inteligência artificial. Sim. Esse médico que atende em 15 minutos, ele pode melhorar muito se ele usar inteligência artificial, porque os 15 minutos dele, porque ele atende 15 minutos, então se ele usa a inteligência artificial, é claro, com um programa tal no seu consultório, ele pode ter os 15 minutos só para o paciente. Sim. Então melhorou, deu mais tempo ao paciente. Sim. Então aí a humanização da inteligência artificial, ou seja, dá mais tempo ao médico. Então esse médico que é ligeirinho, ele passa a ter um tempo a mais, mesmo sendo curto o tempo, mas ele tem mais tempo para o paciente. E sem inteligência artificial, os 15 minutos foi só para pedir exame, não sei o que lá, não olhou. E ela vai lhe permitir isso, que você... Agilizar, Porque na hora de pedir os exames, deixa eu estar aqui os exames, não precisa ser... A receita... Mas isso é o bonito, assim, né? Porque ele, né, o senhor passou por essa transição muito bem. Porque hoje, se a gente talvez fosse consultar com colegas da sua faixa etária, eles ainda, muitos ainda estão ali. Tem muito. E é contra, né? Ainda fala mal de quem usa o computador. Eu conheço um que tem uma máquina de datilografia. Sério? A gente respeita, ele acha legal e faz aquilo, mas eu tô doido pra botar dinheiro nessa máquina dele. Pois é. De datilografia pra guardar, porque assim... É como a gente, às vezes, eu tô ali no Instagram do pessoal da Cardio Papers, não tem conflito de interesse, e quando a turma lá posta alguma coisa de inteligência artificial, começa o debate, né? Uns advogam e dizem que a inteligência artificial vai tirar a humanização do médico. Eu digo, pessoal, o médico, ele andava de cavalo, como o senhor disse, o Januário se ia pro UOL de cavalo. Eu vou deixar de ser um médico diferente se eu vou de carro? Não, a inteligência artificial é um meio, não é um produto final. Exatamente. Então ela vai dar mais tempo. Agora o problema é que esse tipo de médico, às vezes, que ele fazia 15 minutos, agora com a inteligência artificial, vou querer desistir. Não, ele tem que... Continue. Claro. Dá pra fazer muita coisa em 15 minutos. Dá, exatamente. Agora, se for só para pedir exame e tudo, aí não dá tempo. Entendeu? Então vem aí isso, e nós estávamos conversando antes. Eu não sei se você já tem chegado na questão da educação, né? Sim, peguei. Não, a gente conversou naquele dia. Educação. Eu estou ficando educado agora, porque eu converso com a inteligência artificial, eu não consigo encerrar o papo sem dizer obrigado, foi ótimo, tal. E antes, você, às vezes, tem uma conversa comum, você termina e vai embora e não diz, foi ótimo a gente se encontrar, foi bom lhe ver, né? Então agora me diga uma coisa, desculpa, até lhe atrapalhei, cortei seu raciocínio. O senhor usa a inteligência artificial em que momento, em que contexto, para quê? Eu vejo, nós estamos na fase analógica da inteligência artificial. Então, nós estamos na fase analógica no telefone, naquela época que era tijolão. Porque ela vai vir com... Daqui a pouco arrebentar. Vai vir, Mas eu uso a inteligência artificial mais para, assim, no consultório,
Não uso. Uso programa comum, tal. Não estou ainda nessa fase. Uso, assim, para estudar, para fazer publicações, Sim. para fotografias, para pesquisar. Porque antes eu entrava no Google e fazia aquela pergunta e aparecia... Aí eu ficava escolhendo sem saber o que é. E a partir do momento que eu entro na inteligência artificial e peço um assunto, ela Já faz uma resumo do todo assunto e me dê a referência. Sim. Não, ela me dá a referência, sim. então ela dá 5 referências, eu sei que as referências são boas. Aí eu vou Você entrar vai consultar aquela referência, eu entro diretamente na referência para saber. Aí às vezes você usa, porque eu tenho que saber mais que a inteligência artificial. Porque Claro, não dá certo. sim. Então eu peço a ela que faça um relatório sobre... eu ontem, leite... Olha que coisa absurda. Leite tá matando todo mundo, leite inflama tudo. E eu vou escrever, já está pronto, sobre leite. No caso de evidência? Sim. Vamos lá. Aí eu peguei, leite, né? Aí eu pedi ele para dizer essas... Aí então você tem que fazer o prompt bem feito, porque se um prompt bem feito é uma resposta boa. Se for mal feito, não vai ter. Aí perguntando seus malefícios, benefícios, em relação à resposta inflamatória, tal. Aí tal, baseado nas recomendações publicadas em revista, porque não basta ser publicado, tem que ser publicado em revista. Você tem que citar em revista. Sim. New English, não sei o que lá, tal. Sim. Em entidades como a Organização Mundial de Saúde, a American Heart, tal. E com a referência, tal. Aí, para minha surpresa, eu digo, vai sair aí que leite é um veneno, né? Para minha surpresa, eles... Só coisa boa de leite. Inclusive, é anti-inflamatório. Entendeu? Ao invés de ser inflamatório, é anti-inflamatório. Aí eu digo, não, tudo bem que se não é, eu acho que não, essa história inflamatória pode existir, mas nada que cause malefício ao paciente. Anti-inflamatório, aí eu digo, aí eu entro no Copilot, né, que é o da Microsoft, vou perguntar outro assistente. Sim, você usa mais de um... Eu uso o chat, aí eu entrei para conferir. Aí eu perguntei, mas anti-inflamatório? Aí entrei lá no Copilot e ele disse que era. Eu digo, mas rapaz, eu nem sabia. Olha, eu aprendo isso. Por exemplo, agora... Aí, depois de tudo isso, aí eu faço resumo, a referência lá, eu vou publicar, eu vou botar 10 referências, Juliano, porque vai ser, o pessoal vai meter o pau, né? Sim. Mas vai ajudar a divulgar, sempre, porque a gente gosta de ver a coisa acontecer. Aí no final eu digo, agora eu gostaria que você fizesse uma imagem ilustrativa, caricatural, de um médico tirando leite de uma vaca, e tá lá o médico tirando leite da vaca com um estetoscópiozinho. Então, essa coisa é importante porque atrai a coisa. Sim. Então, assim, essas coisas, a maneira... Agora você tem que fazer bem feita a pergunta, claro. Tem que pedir evidências, e quando você não ficou satisfeito com a evidência, eu quero mais evidência. Aí, às vezes, eu brigo com ele, né? Eu digo, eu não estou acreditando que isso é verdade, tal. Mostre mais evidência. Aí ele... Aí por isso que eu digo, ele é educado, ele não briga comigo. Vou mostrar mais evidência, tal. Né? Uma coisa curiosa, Ariadne, que o Dr. Sesmar mostrou, primeiro assim, prompt para as pessoas que estão conhecendo, é um comando. Exato. É uma diretriz, é um pedido, comando. E quando você faz esse negócio do leite e ao mesmo tempo você já bota no comando o desenho, existem duas inteligências artificiais aí se conversando. Se for pelo Copilot, é o ChatGPT-4 mais o DALL-E 3, ou seja, inteligências artificiais interagindo de um prompt raiz. Professor, uma coisa que eu sou... Depois desse momento com vocês, eu vou ter que estudar. Agora, pede, aí às vezes é isso. Você pode, o resumo dele, você não usar. Aí por isso que eu estou dizendo, o médico tem que saber mais, porque para você... a inteligência artificial, o médico é quem valida. Sim, porque na minha página lá, que tem eu e o ChatGPT, e eu perguntei se o ChatGPT errava, e ele fez a descrição todinha que errava, tal, e disse que quem valida... É o médico, ele não é responsável por isso, você que é responsável. Então, se você validou, então a gente tem que primeiro conhecer o assunto e saber para poder validar, porque não vai... Por isso que não é todo mundo que pode usar isso, né? Porque tem que conhecer. Sem conhecimento, não vale. Uma coisa boa, professor, eu sou entusiasta de inteligência artificial. Desde que eu tive acesso de rapaz, isso aqui vem para revolucionar. Por quê? A gente tá vivendo uma geração... Os alunos às vezes se chateiam porque eu falo muito mal da geração Z, que é a geração mais jovem. Só que foi a primeira geração que teve a capacidade de redução de QI.
que a geração Z ela tem um QI menor do que a geração dos pais. Pois é. E eu vejo que a inteligência artificial ela pode ser um professor particular. Particular. Você pode contratar, Sim, sim, usá-lo. Pois é, com o professor. Resolve essa equação aqui para mim. Resolve questões. Não, o ChatGPT tem o School, né? Que você pode fazer um programa todinho para ele ensinar o seu filho a português, sei lá, e ele vai ensinar. Redação do Enem. Então ele pode usar. Então eu vejo isso uma coisa fantástica. E ele é assim, eu estou aprendendo muito porque tudo ele me dá resposta imediata e a gente quer isso. Aí lá vem a briga da Santa Ceia. Aí eu disse, Santa Ceia, olha, Santa Ceia. Aí eu ouvi o cara dizendo lá, um cara fez até um artigo, olha, que não é imagem sacra e por isso tal. Aí eu digo, vou conhecer a Santa Ceia, porque a gente conhece assim, né? Aí perguntei ao chat, né, sobre Santa Ceia, a história da Santa Ceia, se era uma imagem sacra, tal, e ela descreveu todinho, eu sei a história da Santa Ceia todinha. A gente aprende o dia, ele contando que na realidade é uma imagem sacra, porque imagem sacra, aí diz o que é imagem sacra, que a gente repete, a imagem sacra, mas conceitualmente de repente a gente não sabe, então descreve tudinho o que é imagem sacra, tá? E você vai adquirindo cultura, o leite e outras coisas, porque a gente, se não tivesse isso, você não ia estudar, não ia procurar, e aí vai. Uma vez que o senhor falou da educação, da inteligência artificial, eu dei risada, porque assim, tem o ChatGPT, tem um Copilot da Microsoft, tinha o Bard, que era o início do... Que é o Gemini, né? Que hoje é o Gemini, que é a versão... E um dia eu digo, rapaz, eu vou brincar aqui. Botei, chat, fale mal do Bard. E Bard fale mal do chat. Rapaz, foi uma coisa assim que eu disse, poxa, isso é a humanidade, aprender a se relacionar com esse... Porque eles são muito... Educados. Eles falam, por questões éticas, a gente entende que cada inteligência artificial tem suas limitações. É um negócio assim que eu digo, rapaz, são amigos. O chat, principalmente, ele é muito cuidadoso, entendeu? Ele tem muito cuidado. Então, um dia eu botei, olha, faça uma imagem caricatural de um professor negro e um estudante branco, não sei o que lá, e ele não fez. Bloqueou. Ele disse, olha, não posso fazer por questões desse. Porque ele imagina, será que esse cara tá usando aquele ali? Por exemplo, no dia do aniversário de Paul McCartney, né, que eu gosto, né, eu sou fã, e eu disse, vou fazer uma homenagem a Paul McCartney. Aí eu disse, faça uma saudação, tal, e no final disse, faça uma imagem ilustrando tal, ele não fez. Aí eu digo, você é um ditador. Aí eu começo a brigar, mas você é um ditador, isso é uma ditadura. Aí ele diz, não, é porque cantor tem suas normas, tem suas coisas, você peça outra coisa, mas infelizmente tal. Então fale, se você pedir porque eu acho que essas pessoas famosas, elas têm alguma coisa aí que não pode... Você não pode usar, né? Não pode usar a imagem, tal. Aí esses caras mais antigos tem. Então você se deita na rede, né, e não tem muita coisa a fazer, você entra e fica estudando, né, e faça um resumo sobre Kamala Harris. Aí ele vai lá, a história. Aí você diz, mas eu queria saber mais a história da juventude, da vida dela, tal. Aí ele descreve só sobre isso. Não, agora eu quero saber se ela, o que ela fez em relação à defesa da humanidade, não sei o que lá, direitos humanos, proteção negra, não sei o que lá. Aí, parece tudo, é fantástico. Sim. Você eu fiz umas perguntas de existencialismo, assim, você é o futuro da humanidade. E ele é muito educado, né? Aí ele diz que não, né? Não, ele vai dizer assim, não, a gente vem como uma ferramenta, mas nada vai substituir a humanidade. Sim, todo político. Porque tem a questão empática. Por exemplo, o médico, eu digo, vai substituir o médico? Então ela descreve todo que veio para ajudar, tal, e que jamais, porque o médico tem a questão de empatia, questão tal. Por exemplo, eu não me lembro qual o título que eu fiz, mas vem para humanizar os seres humanos, coisa assim, e ela diz, olha, não, foi na questão da educação mesmo, da educação aí que ela trata muito bem, tal, e ela disse, aí ela disse, o ser humano tem sensibilidade, tem tal, e coisas que ele não tem, que eles foram planejados para sempre tratar bem. Então, veja aí a inteligência artificial nos ajudando. A gente tem que programar nossos filhos
não é um chat, mas é baseado nela para tratar bem as pessoas, para ser educada, para não se envolver muito emocionalmente. Então, baseado nela, a gente pode transformar um ser humano, não mais... Não numa máquina, numa né? máquina, mas assim, tirar as coisas boas Sim, da máquina, sim. né? E o pessoal, professor, confunde muito o que é ato médico e coisas inerentes à medicina. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se eu pegar um hemograma, como eu vejo as brincadeiras no cardiol dos elétrons, o pessoal pega a inteligência artificial e bota a inteligência artificial para analisar elétrons. E ela tem uma mega acurácia. É mesmo? Tem sim. Eu nunca deixei. É curioso, não. Então, assim, por exemplo, a análise de um elétron é uma condição técnica. Você pode ter um não médico que sabe ver um elétron. Mas você interpretar um contexto clínico de um paciente que é seu João... Exatamente. Que seu João não é esse elétron. Exatamente. Então, é isso que a gente tem que entender, porque assim, professor, eu sou um defensor ferrenho da inteligência artificial. Porque eu vejo o médico dizer assim, joga pedra, é coisa de médico preguiçoso. Entre aspas, são os negacionistas. Nega também, né? É uma maneira de negar, negar o avanço. O avanço, não. Sim, vai negar aí. Mas é aquela coisa, você quer atender de charreta ou quer ir de carro? Por exemplo, na urgência, na emergência, em cardiologia, ele pode ajudar mais, no infarto, tal. E erra. Erra, como ele mesmo diz que erra. Mas a maioria das vezes acerta, né? Sim. E olha que um dia desse é um ataque à arritmia com complexo estreito, tal, e eu botei, ele disse, um ataque cardíaco, suplemento. Aí ele diz, olha, ele ensina a fazer o laudo, né, não? Sim. Ele diz o nome do paciente, a indicação, que a gente não colocou nada, a idade não colocou nada, ele deixa em branco. Aí faz o resumo todinho da análise, aí depois chega a conclusão e no final a orientação que deve ser feita. E esse ataque à arritmia era um fluxo atrial, e ele deu com um ataque cardíaco com supraventricular, tal. Aí eu disse, não, isso aí não é um ataque cardíaco, é um fluxo atrial. Aí ele disse, analisando melhor, desculpe, mas analisando melhor, na realidade é tal, e entendeu? E olha que a coisa, há uma retroalimentação, porque ele faz um eletrocardiograma baseado nos elétrons que tem no banco de dados dele, né? E à medida que nós vamos colocando, quantos milhões de elétrons são colocados por dia? Ele vai alimentando o sistema. Então é como um carro híbrido. Quando acaba a gasolina, o elétrico... Ele já vai no elétrico. E vai assim. E não tem... quantas pessoas no planeta Terra fazem a mesma pergunta e vão dando a machine learning o aprendizado. Ou seja, com certeza tá aqui o Cardiol, tá o Procap lá de Recife, tá os serviços de Fortaleza. Todo mundo alimentando ali aquela inteligência. É o que ela vai fazer, ficar ela cada vez mais... Então eu chego para Juliano agora e Juliano, eu quero que você faça uma palestra sobre a ingestão de cachaça no idoso, que é uma semana. Pô, uma semana é muito pouco tempo, eu tenho que, né? Aí ele entra no inteligência artificial e diz, olha, eu gostaria que você me desse um roteiro de uma aula de 15 minutos, 10 minutos, para... sobre a ingestão de cachaça no idoso para uma população de médicos ou de leigos, tal, ele dá o roteiro todinho. Aí você no final diz, agora eu quero que você faça os slides, transforme slide, aí ele todinho. E então, isso, Juliano vai copiar isso? Não. Juliano vai ver ali e vai orientar ele. Sim, ele vai, opa, é um roteiro, então eu vou tirar isso, botar isso, e daqui a pouco, a semana eu tô com a aula pronta. Ainda diz, coloca imagens para ilustrar, ele faz tudinho. Professor, uma coisa curiosa que eu já uso a inteligência artificial nas aulas de congresso. Teve um congresso de Parkinson aqui, que foi a primeira vez que eu usei a inteligência artificial assim, de uma forma assim, mais direta. Que antigamente, eu queria ver um tópico, não. E eu perguntei no final, como é que você quer ser apresentada no conflito de interesse, naquele segundo slide? E ela disse como gostaria de ser apresentada. Isso é um slide bem... Sério. Isso. Você é fantástico, essa coisa... E eu acho que é isso, é a sabedoria, realmente, assim, essa é a sabedoria. De saber usar, se apropriar da tecnologia e... A inteligência artificial acerta muito. O ser humano acerta muito e os dois juntos vão acertar muito mais. Então, a finalidade disso, é juntar o humano com a inteligência e para avançar. Não adianta brigar um com o outro, não adianta. É uma briga que não adianta. As frases aí, doutor César, eu mostrei para ele uma das aulas, digo, olha, o estudante que deixa de estudar, morre o médico que existe nele, copia, não tem um... Viu, pessoal, aí...
Use as frases de Cesimar como final de slide, porque vale E muito a marquem pena. ele lá pra Não tem direitos direitos autorais, até... Então é isso. Eu acho um avanço. Agora está na fase analógica. Vai melhorar muito mais. A imagem é muito boa, mas às vezes você pede uma imagem, aí ele bota o cara de bigode e óculos. Aí eu digo, não, mas eu não quero de bigode e óculos, eu quero sem bigode, sem óculos. Aí ele, pois não, eu vou fazer sem bigode. Aí faz a outra frase, de bigode e óculos. Eu digo, não, mas eu não quero. Eu não disse pra tirar isso daqui. Aí eu até não. Eu já eu já disse. Ou você não está sabendo o que é bigode, não? Desculpe, tal, mas agora eu vou fazer uma sem bigode. Aí faz de novo, com bigode. Aí eu desisti, você é um incompetente. Ele disse, me desculpe eu ter causado essa decepção, tal. Mas estou à sua disposição sempre. Olha, um ser humano faz isso? Não faz. Olha, o que é que eu já fiz, assim, de curiosidade, por exemplo, isso já tem em aplicativos, mas eu checo polifarmácia com inteligência artificial. Eu jogo a prescrição. Isso aí é fantástico. Esse tem interação. Não, exatamente. Ele pega a prescrição, ele fotografia aqui e diz, me ajuste as doses, para ver se são corretas, né? E as interações, e se tem alguma que não pode fazer. Na hora, no seu consultório, você tem um segundo. Agora, tem o aplicativo no celular? Não, no chat mesmo. Você fotografa e pede a ele. E faz o prompt. Eu brinquei com o professor, até marquei ele no Instagram com a história do peixe. Eu bati uma foto do peixe e pedi a análise do peixe. Eu sabia que ela tinha uma mancha de gravidez. Esta fêmea está grávida, ele descreveu e disse que está grávida. Então, no consultório é muito importante. Você pega, por exemplo, de repente eu pego uma receita sua de aroma de medicação e que eu não conheço, não sei se a dose está certa, se eu quero prescrever tal medicação, eu na mesma hora fotografo e pergunto a ele, eu estou querendo prescrever captopril para esse paciente, ele faz uso dessas medicações aqui, a interação, eu tenho que ajustar a dose, ele dá de imediato. Por exemplo, um dia desse, uma droga nova aí no consultório, a criancinha nasceu agora há pouco, meia uma semana, e hipertensa tal, e eu vou fazer, mas... Será que ela está amamentando? Será que vai ter? Exatamente, né? Em relação à amamentação. Peraí, aí ele descreve todo. Teve um episódio pra você que eu lembrei aqui que uma vez eu fiz uma carta, a família chegou e disse, doutor, não tem mais condições, é meu familiar, meu pai não tem como mais dirigir, ele tá batendo o carro, não sei o que, eu digo. E isso é aquela coisa do final da consulta, eu digo, não, eu tenho que fazer uma carta para ele. Aí fui lá na inteligência, descrevi o que eu queria, eu faço uma carta educada, explicando riscos da direção nesse contexto de perda de visão, degeneração macular, etc. Meu amigo, a carta ficou tão bem escrita que sensibilizou o paciente. Repare bem, aí o cara diz... É isso que você tem que usar, isso não é copiar não, né? Não é cópia. É isso que eu tenho que usar, porque você é presidente da República, chama seu assessor de imprensa e diz, eu quero que você faça uma carta dizendo isso. E ele não faz. Ou acha que o discurso do governador do Secretário não, eu vou fazer, ele só vai dizer, eu vou fazer uma saudação ao professor tal, de 5 minutos, eu queria que você... Ele é uma pessoa assim, assada. Eu, uma pessoa assim, assada. E ele traz a coisa. Isso não é nada de errado. O idoso não dirige mais e ainda guardou a carta. O Marco ali, olha, tá vendo? Olha, meu médico teve o cuidado de mandar essa Exatamente. carta. E ele pode fazer, ele mesmo pode descrever a carta todinha, 10, não sei quantas linhas, e colocar lá e dizer, eu queria que você corrigisse o português, colocasse numa maneira mais humanizada ou mais formal. E ele vai fazer. Isso não é certo, é o avanço. É um avanço que você tem que fazer. Usar coisas boas para... Né, isso? A ideia é sua. Você corrige depois e valida ou não. Mas aí ele não gostou. Olha, eu não gostei não porque você foi muito formal. Eu quero que você... Aí ele, quero... Ora, que coisa. Isso você faz em minutos. 2 minutos. 2 minutos. Coisa que você for fazer a carta aí vou arranjar uma frase. Aí, não, você pode até dizer, inclua a frase de fulano de tal, uma frase motivacional. E é isso que a gente tem que usar. E eu vejo como você tem que usar isso. Porque no futuro não dá para você estar fazendo essas coisinhas toda hora. E em consultório, por exemplo, lá na clínica a gente até tem já o programa que você...
eu terminei de atender, né, tal, eu não escrevi nada, só os seus exames, mas no final diz, paciente de 40 e tantos anos, tal, apresentando sintoma, Sim, ele já vai digitando. tal, e ele digita tudinho, pronto. A pressão era assim, o exame assim, pô. Em pouquíssimos minutos... pois é. Ó, pra você ver como as coisas são, né? Eu tô totalmente... Pois é, e você pode... fora disso. E você desses detalhes, não, assim. e você pode, numa consulta, pode ser as duas coisas. Você gravar, tem programa já para isso, aplicado, é programa, né? Que o paciente contando e você conversando, e ele vai descrever. Mas o mais analógico que tem é isso. Terminou a consulta, paciente 30 anos, sem sintomas, com ritmo cardíaco regular em 2 tempos, pressão tanto por tanto, eletrocardiograma normal, solicitei exames laboratoriais, prescrevi isso. Tá aqui. Então, esse tempo aí que você ia fazer isso, você usa para o paciente. Que passo 10 horas para escrever. Pois é. Outra coisa que, só para passar, né, dessa parte da inteligência artificial, você chega lá, né, isso é bem básico mesmo, clássico. O paciente é seu há 10 anos, e o INSS, que é uma... sim. Aí você está todo, não sei se você está organizado, está todo lá, você diz, peço que façam resumo para o INSS, tal. Aí ele jura os 10 anos e está ali. Olha uma coisa, só para concluir isso eu estava lendo e vendo, você vai contratar uma secretária da sua clínica. Aí você disse, olha, eu gostaria que fizesse um contrato para uma secretária de 30 anos, 40 horas semanais, salário tal, de acordo com a CLT. Aí ele disse, faz o contrato todinho, de acordo com a CLT. Aí você diz, eu queria que você dissesse os encargos sociais. Aí ele coloca também. E eu queria que você, além dos encargos sociais, quanto eu pago de encargos sociais por ano? Aí lá você tem tudo na hora ali, tudo isso. Aí o contrato está pronto, você imprimiu e está aqui, tudo baseado na lei. E é viciante porque você começa a resolver de forma rápida problemas complexos. Não é coisa assim como o pessoal lhe dá velocidade para você fazer o que realmente vale a pena. Por exemplo, essa coisa da relação médico-paciente. No momento que eu analiso as interações, eu ganho tempo para fazer um exame físico, otoscopia, fazer aquela coisa. E que aquilo dali me dá tempo. Olha, chega a sua funcionária da clínica e diz... Doutor, eu queria que você me liberasse porque meu sobrinho está doente, está no hospital e eu queria acompanhá-lo lá, tal. Aí você entra na inteligência artificial e diz, olha, o funcionário tem direito a ser liberada de acordo com a CLT, tal. Aí ele disse, eu digo isso porque eu tive uma experiência, né, e... Precisou se informar. Aí se informar e ele descreveu todinho que não tinha direito, que quem tem, ele disse quem tem direito. Agora, se você amigavelmente quiser liberar, tudo bem. Ou então ele dá sugestões. Você pode liberar e descontar no outro tal. Não é só assim, bem radical, não. Tá discreto. Eu já brinquei no pronto-socorro de atender o paciente com a inteligência artificial aberta e ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V na história e ver se eles tinham... se a conduta era... E vai no diagnóstico, assim, ele é muito polido, ele não dá uma prescrição. Dá nada. Mas ele diz, olha, esse caso, eu digo, simule esse caso clínico. Você tem que ser Pelé, tal, simule. Se quiser, atenda por mim, ele vai bloquear. Ele diz, eu não sou humano, eu não sou médico. Diga assim, simule se você fosse um médico geriatra. Eu boto o caso clínico, ele vai lá, meu amigo. Exatamente, a pergunta tem, né? Você tem que perguntar, se você fosse um médico, o que você faria? Aí eu simule, aí ele faz. Agora você faça isso, ele diz, não, isso eu não faço porque eu não sou médico, por mim esse paciente, meu amigo, a gente vai dando as travas éticas e entendendo. Mas muito legal isso. É muito legal, aí empolgado, a gente conversa o tempo todo, né? Mas vamos falar de outras coisas aí, do seu programa, e eu acho que tem outras coisas para gente conversar, né? Mas é porque assim, como é Super 60+, casa, professor, a inteligência artificial, porque tem muita gente diz assim, antipatiza o que é novo. E a gente tá trazendo aqui você que... E outra coisa, você como geriatra, os pacientes geriatras, hoje eles usam as redes sociais, o WhatsApp e tudo, é uma coisa até certo ponto boa, porque ele fica conversando, tal. E se eles começarem a usar, eles vão ter cultura, vão ter um dúvida. É uma forma até de entendimento. De estímulo cognitivo. Todo. Então, assim, o que é legal, assim, quando... o senhor vem trazendo essa sua experiência é justamente isso, porque muitas pessoas se negam, né?
Por exemplo, eu me senti quase uma negacionista conversando com vocês. Não. Mas, nós estamos... eu tô brincando. Mas assim, poxa, né? Ele tá à frente, né? Tem olha, 40 anos de medicina, eu tenho, mas eu isso- tenho 12 anos de medicina. olha, Por que eu não tô fazendo isso? Isso é uma coisa Né? super nova. Foi de um dia desse, não foi há longo tempo, não. Um dia desse. Sim. E em dezembro, talvez a gente já converse de outra maneira. Entendeu? Daqui a um ano, a gente já esteja conversando totalmente de maneira. Então, se eu, Juliano, e parar de estudar inteligência artificial agora, daqui a um ano a gente vai estar totalmente por fora, não está mais. E Então é entrar na coisa mesmo. E é aquela história, e nós estávamos conversando antes, que a inteligência artificial vem para ajudar. Vem para ajudar, não vem para atrapalhar ninguém. Agora, se você não acompanhá-la, aí você vai Aí ficar para quem vai trás. ficar pra trás é ele. Aí o cara vai tomar meu emprego, vai tomar seu emprego se você não seguir junto com ela. Ela vai lhe ajudar muito, vai dar mais emprego até talvez, ou mais, tal, menos estresse tal. Agora, se você não segui-la, também não. aí vai ficar para trás. Isso Então, é isso. Eu conto uma história sempre, que eu contei para ela aqui, uns anos atrás. Nós tínhamos um professor muito bom, excelente, operava toda a classe alta de Natal, vesícula era com ele mesmo, tudo muito particular e tal, tal. Aí chegou a era da laparoscópica. O que aconteceu? Ele achou que Não ia vingar. não é tal, tal. Aí o que aconteceu? Sumiu esse paciente dele. E a meninada, né? Que a gente tem que estar junto deles, tudo operando laparoscópica. Então esse paciente foi tudo para a meninada. Aí o que aconteceu? Ele correu para Aprender. aprender, mas o cavalo já tinha passado, aí acompanhou não, mas ele correu muito. Mas então é isso. Ou você acompanha, aí diz, não, tomou meu emprego, tomou isso assim. Não, você foi quem não seguiu. Não dá para ser um médico, o mesmo médico a vida inteira do mesmo jeito, não. É o que eu digo, o carro não tomou emprego de ninguém, o carro gerou emprego de Uber, de táxi. Agora sim, tirou o emprego do cavalo. É. Então a questão é, quem não segui-la Vai dançar. vai dançar. Muitos, como nós, vamos mudar para se adaptar a ela e vai surgir as novos empregos, essa meninada toda aí com internet, inteligência artificial. Vixe, Maria, estão bombando aí, ganhando dinheiro de carrada. Você vê, um algoritmo de inteligência artificial conseguiu desenvolver um novo antibiótico que a ciência não conseguia. Ela conseguiu combinar moléculas e desenvolver um novo. Pois é. Substância. Então nós vamos ver, não chegou ainda, mas com certeza está caminhando, na pesquisa, ensaios clínicos randomizados, vai ser uma Baseado, coisa... É isso que ele está dizendo, ele faz a molécula, faz toda... Ele chega no banco de dados um órgão americano lá daquele da Europa que tem tudo, e eu preciso desses pacientes assim, assado, estava testando a medicação assim, assado, ele dá a relação de medicação todinho, você, pouquíssimo tempo, né? Tá com o trabalho pronto, com mais eficaz, com menos viés, tal. Na hora de descrever, ele descreve aquelas 200 páginas por você, e aí vai. Vai ser assim. E não adianta ser contra. Não adianta. Não, é verdade. É o avanço, é a ciência e vem para ajudar. A coisa mais absurda que você pode acreditar é a pandemia serviu para a gente conhecer muita gente e aprender muita coisa. E é o cara dizer, mas essa vacina, a vacina em 10 anos... Pô, em século XXI, você querer que passe 10 anos para fazer uma vacina? Ou seja, com a tecnologia que a gente tem e tudo, a plataforma estava pronta. A plataforma estava pronta. A AstraZeneca, o cara da Pfizer, a plataforma pronta. Estava esperando o vírus. Na hora que surgiu o vírus, opa, surgiu, é isso aqui. Aí o código genético do bichinho lá, pegou, colocou lá e está aqui a vacina pronta. Aí o que acontece? Hoje, no futuro, nós vamos dizer isso, como é vacina com vírus inativado, que coisa mais absurda, né? Ou seja, a vacina é a genética, né? Que mexe com o gene. Por exemplo, agora a AstraZeneca retirou todas as vacinas saíram, ficaram só da Pfizer e tal. Por quê? Porque eles fizeram a vacina analógica, né? Sim. Se o vírus mudou, a vacina não serve mais. Aí tem que fazer outra vacina, outro estudo, outro tudo. Aí a AstraZeneca tirou a vacina dela.
Aí sai na televisão, olha, tirou a vacina, bem que eu disse, não prestava, o laboratório tirou. Não, tirou porque ela não se via mais. Agora, o que sobreviveu, então, e a da Moderna e a da Pfizer, porque tá lá, bichinha, aí o vírus mudou, ele pega... E só muda. Mudar aqui o negocinho aqui no gene. Não, Sim. o estudo já foi feito, tá tudo tal, testado, você mudar aqui, pronto, tá aqui a vacina nova. Faça aí, menina, essa vacina. Aí o vírus foi novo, aí o código genético do novo vírus... então vamos mudar aqui. Opa, tira aqui. Então, pronto, tá pronto, vamos lá. E assim vai. Ou seja, uma coisa mais absurda que pode existir na história é ser contra a genética. Pô, verdade. então você vê médicos sendo contra. Olha, e tomara que aconteça isso mesmo. Ele vai mudar o gene das pessoas. Tomara que tenha uma mudança no código genético para a gente dizer, mau caráter, agora vamos mudar aqui. Ele para ele ser bom caráter, ladrão, vamos mudar o gene. Só assim a gente consegue mudar, né? E a alvo vai ser essa. Vai ser essa. Então fica nessa história de ser contra. Não, é genética mesmo, acabou. Mas medicamento você vai tomar hoje nós temos na cardiologia, o que você toma pro colesterol, a cada 6 meses, uma bichinha lá. Entendeu? E aí vai. E assim vai. Hipertensão já está em estudo, você toma a cada 6 meses. Tá. As polipías. Pois é, a genética vem aí para isso. Ou seja, não adianta. Sim, e achar que genética vai mudar o rim, vai ter câncer, vai ser o que lá. Que conversa é essa, rapaz? Não dá para brigar, né? Não dá Isso. para brigar. Essa é a ignorância. Então, no meu tempo de cardiologia, ou de médico, eu não deixei contaminar com essa coisa de ser contra. Ser contra, não, vamos avançando. Sim. Se é bom, vamos lá. Vamos ver o que é, né? Pelo menos está aberto ali para... A vacina da Pfizer causa miocardite, é claro. Se ela não causasse nada, não prestava para nada também. Todo medicamento tem sua reação adversa. Agora, a reação adversa tem que ser muito pequena, ou seu mal muito pequeno. Não vai... Eu costumo dizer, viu, mais uma lá da residência, eu disse, olha, existe aquela maneira de dizer, se não faz mal, se não faz mal... se não faz bem... Não, como é? Não, se não faz mal, faz bem, vamos dizer. Não, pode tomar essa média, porque se não fizer mal, ou não vai fazer mal, então faz bem. Né? Alguma coisa assim. Uhum. Não existe isso. O remédio, o medicamento, ele tem tanto assim, enorme de fazer o bem, tanto assim de fazer o mal. Se ele não faz bem, fica só o tantinho assim do mal. Então, a única possibilidade, se ele não vai fazer bem, a única possibilidade, embora pequena, estatisticamente insignificativa, é de fazer o mal. Então, não tem esse negócio. Se não faz mal, se não faz mal. Se você não faz uma medicação que não tem indicação, que não vai fazer o bem, só existe uma chance. É de fazer o mal. Embora pequena, mas existe. Então, essas coisas, coisas que médico diz, que não sei o que lá. Se não faz mal, então... nada disso, né? Ele tem que Doutor ser... Cezimar, a gente está concluindo aqui, porque o tempo, né? É meio que, senão a gente não pode, o pessoal vai expulsar a gente daqui, a gente inclusive pode marcar um outro dia para ele vir, né? Que é muita informação. Porque é muita coisa. A gente não falou de Beatles, assim, né? É bitomania, né? Olha aí. E assim, é muito bonito ver o senhor falando a empolgação que o senhor traz na sua fala, né? Então, isso motiva, isso inspira. E essa é a ideia mesmo desse programa, né? Que o senhor sai um pouco da casinha, assim, da medicina e inspira outras pessoas. Já inspira muito, né? Mas naquele público que tem mais contato com o senhor. E esse momento aqui é para que as pessoas conheçam esse outro lado e vejam como você pode crescer acompanhando, né? Os jovens, acompanhando tecnologia, né? Estando aberto para isso. Então, meus parabéns. Eu acho que foi um convite, assim, assertivo. E a gente é muito grato, né? Eu sou suspeito dar o presentinho dele. De Dr. Cezimar, porque assim, desde que passou como mestre, se tornou um amigo. A gente pré-faciador de livro que eu tive a oportunidade de escrever, fez prefácio para mim. É um amigo, considero como amigo, porque assim, tem pessoas que marcam a vida da gente que já são o quê? 14 anos, e o professor Cezimar é um professor que eu carrego. Sabe aquele professor do maternal que lhe marcou, da escola, da faculdade? Doutor Cezimar marcou minha vida na clínica médica. Mostrando que, poxa, esse cara aí é um professor que não ensina só medicina, ensina a ser médico. E ser gente, né? Ser gente. Aqui é uma lembrancinha, professor. Isso é pra você. Lembrancinha da sua marca aí, né? A sua vinda aqui, do seu guardar. Tem spoiler, né, aí do que pois é.
Vou dar de presente à minha esposa. Ela é fã, ela é nefrologista. E eu aprendi muito com ela e aprendo. E ela adora a Copa. Então, Olha aí. Olha aí, Graça, para você. Olha aí. Mas obrigada, Vi, pela sua presença. Muito obrigada. Quem sabe outros momentos, né? Sim, Pois vamos é. combinar pra falar assim, não falar de medicina, falar Falar de outros da assuntos, paixão né? pelos Beatles, que é uma coisa É. bacana, assim, que é uma banda atemporal. Sempre que eu vou fazer os posts pro professor Sesmar, eu já sei, eu gosto do Beatles, eu vou botar aqui Larry B, vou botar alguma música dos Beatles aqui pra dar o clima, né? Sim, sim. Qual é o Instagram, professor? São 2 Instagrams, o seu e o do que você faz a ciência. Pois é, o que eu publico, alguma coisa relacionada à ciência e à cardiologia, é o Cardioevidência, né? Cardioevidência. Cardioevidência. E tem o pessoal que usa as coisas mais... Mas, só para concluir, tanto quando eu estou publicando Cardioevidência, eu estou fazendo um livro. Porque aquele ali vai ficar para a história, né? Sim. Da mesma maneira, as pessoas às vezes não querem usar o Instagram, seu grau e eu digo, olha, o seu Instagram é seu álbum de vida, é sua história. Então, meus tetaranetos, há 1000 anos, daqui a muitos anos, Bom. eles vão entrar e dizer, meu avô, como é, sei lá, tal, vão ver a minha história. Sim. Aí se eu publico só besteira, eles veem, meu avô era muito... Se eu publico só coisa boa, eles veem, meu avô... O seu legado, né? Era tal. Então, a sua história está ali. Então, o Instagram, as pessoas têm que entender que você está contando a sua história. Por isso que não deve publicar besteira, tal, não publicar coisa que você acha interessante. Né? Se você vai a uma viagem, você, ao invés de bater a ruma de foto, bebendo, tá comendo, botando no Instagram, não, bota a foto do museu, do quadro aqui, Super Mais. mídia digital, Exatamente. né? Então, para gravar a sua história, para gravar a sua viagem. A sua viagem não é você, é o que você vê. Né? É o seu olhar sobre aquilo lá, né? E você é o que você posta, o que você publica. Então, rapaz, eu não posso não conhecer a pessoa, mas olhando ali... Você tem Essa uma- empresa faz isso hoje, né? Entra no Instagram do Pra cara, no ver Face se- social e... Então, a gente mesmo sabe, quando determinadas pessoas, você entra no... Primeiro, aí olha lá, vixe, você é o que você publica, o que você fotografa, o que você lê, a música que você gosta. Você é isso. Então, aí você é contando a sua história, né? Então, com a música, você vai conhecer a pessoa, com as fotografias que ele faz, você vai conhecer, as postagens dele no Instagram, vai conhecer. Tudo vai... Então, você é isso. Se você faz tudo isso de uma maneira que você não concorda, Vai daí. então tem gente que bota só porcaria, né? Aí então os netos são verdes, vai vovô, era muito. Então eu... Fulano era muito moleque, né? Mas é isso. Mas É muito, isso. muito obrigada, viu? Tá, foi um Obrigada prazer mesmo. lhe Foi- conhecer, viu? Foi maravilhoso. Juliano, Eu vou só chegar em casa, eu vou estudar. Juliano, a gente já se conhece há muito tempo, né? E você conheceu uma energia muito boa, né? Um astral bom, né? Acredito que seus pacientes Nem- com uma energia boa. Porque o psiquiatra não tem energia boa. Tem que ter energia boa. Já é o que eu falo. Teve um paciente que chegou pra mim e falou assim: você só atende sorrindo? Você acredita? Pois é. Aí eu falei: pois é, eu atendo sorrindo. E tem um ditado chinês, né? Que diz que para você ver muito, você tem que fazer 3 coisas: comer a metade, andar o dobro e rir o triplo. Olha aí. Rir faz bem, você sabe muito bem. Rir faz bem. Libera uma serotonina violenta. Então ria, só ria. Não perca a oportunidade de dar uma risada. É, né? eu sou dessa. Então prescreva Ou seja, sorriso 3 vezes por dia. Aham. Aqui, ó, 14 anos de convivência aqui são 10. 10 não, são 8. 8. Mas que nunca se desgrudou. Depois que a gente se conheceu lá em São Paulo, a amizade se solidificou. Pois E ela é daqui ou é de... Sou E foi da UFRN, você? Não, fiz não. Pois é. Nós tivemos, só para concluir, né, do Piauí, nós tivemos também Antônio Luiz, né? Antônio Luiz, você não conheceu, era Eu conheci como estudante. Mas não conheci, não. aluno. Bom aluno, ele veio lá ele formou-se no Piauí, né? E fez clínica médica aqui, fez cardiologia aqui, muito estudioso, muito bom. E tá dominando Piauí. Tá. Eu vejo pelo Instagram. Bom no Instagram, olha aí. Acompanha, Exato, né? Eu exatamente. acompanho. Não, foi um bom residente. Eu vi, eu acho que iniciando a residência, um bom residente mesmo. Com certeza está muito bem. Sim, sim. E Antônio Luiz, quando foi voltou, né, para o Piauí, aí queria ir para Picos. Picos. É porque para Aures lá, eu digo, Antônio, faz o seguinte, vá para Picos não, vá para Teresina.
Porque se você for para Pix e não der certo, e quiser ir para Teresina, um médico vindo de Pix é uma coisa. Mas se você for para Teresina e não der certo, e for para Pix, aí você vai chegar lá outra coisa. Olha aí, um conselho desse. Ele foi para Teresina e não precisou mais ir para Pix, a não ser turistar, né? Pois é, conselho desse vale. Pois é, muito obrigado. Foi um prazer enorme e temos muita coisa a conversar. Com certeza. Eu acho que... Tem cara de evidência para a turma seguir. Eu já sigo, já reposto. Mas... Quem não segue, siga. Eu estava dizendo a ele, com certeza o carro da evidência é muito bom, porque as páginas no Instagram, dos influencers, é inversamente proporcional. Então, se você vê um cara lá tem 10 milhões, você diz, não presta não vou nem olhar. Ah, tem 1.000... É bom. É bom. Então, eu estou nessa fase de que não tem muita gente. Mas, na realidade, ele é feito mais para médicos, para coisa assim. Algumas coisas servem para o leigo, do modo geral, mas é mais intenção de atingir... Não deixar o médico morrer. Mas é isso. Obrigada. Obrigada, Júlia. Obrigada aí, Ariadne. Até o próximo, então. Até o próximo encontro. O professor Sesmai já está convidado para um repetec para a gente falar de Beatles, de outras coisas. Coisas sociais. É isso aí, pessoal. Você assiste esse programa que está imperdível. Fantástico. A gente vai disponibilizar aí na plataforma de Ariadne, aí no YouTube, né? E é um prazer estar sempre aqui trazendo figuras que ressignificam o processo dos 60 a mais. Que nos inspiram aqui. Sem dúvida. Inspiração. É isso aí. Obrigado mais uma vez, professor. Obrigado, minha casca de bala aqui. Certo? E é isso. Até breve, pessoal. Até mais.